os irmãos encontram o texto, eu quero louvar a Deus pela oportunidade que Ele tem nos acordado de poder retornar depois de um longo tempo a essa casa de oração para ministrar uma porção da palavra. E eu estou muito feliz, louvo a Deus pela noite de hoje ser uma noite festiva, porque nós celebramos com as mulheres da igreja um culto a Deus. Não deixa de ser uma festa. E louvo a Deus também pela vida do pastor Hector, pela permissão, e também a vida da Alessandra, da irmã Alessandra, que é mais conhecida como uma lei, carinhosamente nos estendeu esse convite. Nós nos sentimos honrados. Obrigado, viu? Que Deus te recompense em nome do Senhor Jesus. Capítulo 14 do livro do Êxodo. Nós iremos ler, fazendo uma leitura alternada, o primeiro versículo que eu quero ler com os irmãos são os versos 1 e 2. Depois nós leremos o 11 e o 13 e 14, 15, 21, 26, encerraremos a leitura. Vou repetir conforme a leitura para que os irmãos encontrem na sua Bíblia. Versos 1 e 2 do capítulo 14 diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele assentaremos o campo junto ao mar. Verso 11, por gentileza. E disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tens tirado do Egito? Verso 13. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estáis quietos, vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Verso 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se seco, e as águas foram partidas. Agora 26, encerraremos a leitura, por favor. E disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. E a igreja diz amém. Amém. Pode sentar, queridos. Meus irmãos, o texto que nós estamos usando para ministrar algo da parte de Deus, ele nos apresenta um período que Israel está saindo. 430 anos, segundo diz o capítulo 12, verso 40, Israel ficou preso nas terras egípcias. E você sabe muito bem que Deus, com mão muito forte, ele arranca o seu povo de lá, com a promessa de viver numa terra que mana leite e mel, uma terra produtiva, uma terra abençoada. Mas até que o povo chegue nessa terra, teve um processo, e um dos processos, a igreja sabe, foi o deserto, a travessia do deserto, o período do deserto. E durante a travessia do deserto, eles enfrentaram algumas intempéries, e uma delas está relatada aqui no texto, que é a travessia do Mar Vermelho, que ali na verdade se configura um grande milagre da parte de Deus. Mas não é isso que eu quero pregar simplesmente. Deus colocou algo no meu coração, porque o cenário atual que nós estamos vivendo nos apresenta
muitas outras adversidades, e saímos aí há pouco de uma pandemia, se é que eu posso dizer que já saímos, um período caótico, onde perdemos muitas pessoas, e nós esperamos viver um tempo de vitória, pelo menos eu espero. Mais alguém, amém? Amém. Nós esperamos viver um tempo de vitória, e Deus, dentro desse texto, além do seu contexto, me deu assim um tema para nós ministrarmos nessa noite, para nós todos que aqui estamos. Que tema é esse? Ferramentas para se viver um tempo de vitória. Eu repito, nós ficamos com esse tema até o final da mensagem. Ferramentas para se viver um tempo de vitória. E eu quero apresentar algumas ferramentas aqui durante essa ministração. A primeira ferramenta nós vamos encontrá-la no versículo de número 2. E eu sei que você gosta de Bíblia, assim como eu também. Você vai reabrir ou manter a tua Bíblia em Êxodo capítulo 14, verso 2. É daqui que nós extrairemos a primeira ferramenta. O início do versículo diz assim: fala aos filhos de Israel que voltam. Porque nós somos tendenciosos, quando alguém me cita o início do versículo, a lembrar do 15, porque é muito pregado no versículo 15. Fala aos filhos de Israel que marchem, que avancem, que vá à frente, que caminhem. Porém, antes de caminhar, Deus manda ao povo, no verso 2, recuar. Então, qual é a primeira ferramenta para se viver um tempo de vitória? É essa: recuar. Quando Deus pede, também é uma ferramenta de vitória. Eu faço assim alguns lembretes no período que nós estamos saindo dele, que eu usei aqui como exemplo, também como ilustração. Eu me lembro que de 2019 para 2020, ainda na igreja de São Manuel, de joelho dobrados, eu falei com Deus, falando com Deus que em 2020 eu ia visitar mais os crentes, eu ia pregar mais a palavra, eu iria trabalhar mais, eu seria mais presente com a minha família, com os amigos, com os parentes. E algumas pessoas também oraram, pedindo a Deus que desse graça, que fizesse mais o dobro, o triplo, e assim por diante. De repente chega 2020. Tudo aquilo que nós pedimos a Deus não ficou por terra, mas muitos planos que nós fizemos na passagem de 2019 para 2020, quando chega março de 2020, estoura uma pandemia a nível global e nós tivemos que recuar. Muitos de nós foram demitidos das suas empresas, patrões que fizeram planos de reabrir a empresa que estava fechada, não reabriram, de abrir uma filial, recuaram e não abriram uma filial. Algumas empresas que tinham o pensamento de contratar mais funcionários fizeram o contrário, demitiram. Porque o tempo, a adversidade, o momento fez a empresa, as pessoas recuarem. Nós que achamos que iríamos visitar mais pessoas, tivemos que ficar trancafiados dentro de casa, só os moradores, porque éramos proibidos de sair. Mas uma coisa é certa: isso não significa que nós fomos impedidos de avançar. Não, é que por um momento Deus pediu que nós nos recuássemos através de uma pandemia. Recuamos de visitar parente, de ir para o templo, não de fazer culto, mas de ir ao templo, de estar com os irmãos. Perdemos algumas pessoas que aproveitaram a pandemia e sumiram do mapa. Você encontra eles em tudo quanto é canto, menos na igreja, porque foi um tempo de recuo. Mas a igreja de Cristo Jesus, ela não parou de avançar. Como que eu entendo esse momento, queridos? Esse momento de recuo, como o arqueiro que passou a flecha no chão.
o arqueiro ele põe a flecha no ar, e para que ele ganhe um alcance considerável, ele tem que puxar primeiro para trás. Muitas vezes nós seremos puxados pela mão não do homem, mas a mão de Deus. E você vai olhar e falar: por que eu não estou avançando? Por que eu não estou indo para frente? Eu deveria, é o meu momento, é a minha hora, eu não estou indo. Mas eu vim com uma palavra de Deus para alguém aqui essa noite. Às vezes você está no arco de Deus, deixa ele, meu filho, porque quanto mais você vai para trás, preciso é para que você vá mais longe daquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Aleluia. E é Deus que se responsabiliza pelo nosso alcance. É Deus que se responsabiliza para onde será lançada a flecha. Então fique tranquilo, não desista, porque você sabe muito bem que quem espera no Senhor alcança muito mais do que aqueles que esperam no homem. Amém? Glória a Deus. Então essa é a primeira ferramenta para se viver um tempo de vitória. Recuar também é um momento, é uma ferramenta. O versículo de número 13 e 14, ele nos apresenta a segunda ferramenta. A segunda ferramenta. Capítulo 14, verso 13 e 14 diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais. Você sabe muito bem esse texto, é chovendo molhado, repetiu, porém a gente está fazendo aqui só para a gente recapitular o texto. Estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje nos fala. Vamos parar por aqui. Olha o que Moisés está falando. O que Moisés relata aqui? Ele está pedindo para o povo fechar a boca. Se fosse em termos básicos e contemporâneos, ele está mandando o povo: cala a sua boca. É mais ou menos isso. É porque aqui está muito carinhoso o texto. Diz ao povo que eu estou dando uma ordem. Mas eles vão precisar ficar, ó, de boca fechada. Aí o que Moisés diz? Não temais. Estais quietos. Olha o texto. Estais quietos. Era só para observar, só para ver. Então, pastor, aonde que está a segunda ferramenta? Está aqui. Boca fechada. Também é uma ferramenta para se viver um tempo de vitória. Nós somos tendenciosos a falar demais. Nós murmuramos demais. Reclamamos demais. Se está chovendo, porque a chuva atrapalha. Se está fazendo calor, o calor atrapalha. Se as pessoas estão vindo, é porque o povo gosta de estar reunido demais. Se não vem, o povo está desviado. Não é assim? Para tudo nós encontramos uma oportunidade para falar, para reclamar. Isso me faz lembrar de algo que você deve conhecer muito bem, é uma historinha contada como ilustração, mas dizem que é verdade isso que aconteceu. Um casal de uma cidade pequenininha estava vivendo um período muito conturbado do casamento e eles estavam prestes a se separar. E nessa cidadela era a referência da cidade como igreja era a igreja católica. E o padre, ouvindo que essa família muito tradicional estava prestes de perder o casamento, ele manda chamar o casal vai lá. E o padre queria saber, de repente, uma oportunidade para ajudar esse casal a não se separar. E não teve diálogo na frente do padre, porque a mulher falava daqui, era mais ou menos assim: mas esse demônio do meu marido, ele só me atrapalha em casa. E do outro lado ele falava assim: essa mulher é uma prova. E ficou aquela discussão. E o padre teve uma brilhante ideia. Ele entrou dentro da sala, de não sei que sala é, e trouxe uma garrafa de água. Você deve ter ouvido essa história por aí. E falou para o casal: vocês vão levar essa garrafa para casa. E vocês vão fazer o teste de uma semana, e depois de uma semana vocês voltam aqui. Qual seria o teste? Vocês vão colocar de manhã um gole de água na boca. Não vai cuspir, não vai engolir, vai deixar até a hora do almoço. Uma semana. Vão jogar a água fora, vai almoçar. Lavou a boca, bota mais um gole e vai até o café da tarde. Não vai falar. E se eu tiver que falar com ela ou com ele? Por gestos. Não vai falar uma palavra. E vai fazer isso até a noite, até o horário de dormir.
todo feliz. E o padre ficou a ponto. E aí, deu certo? Seu padre, nós queremos saber que santo é o benzedor da água. Essa água é milagrosa, mudou o nosso relacionamento, o nosso casamento. Agora eu vi que essa mulher é uma santa mulher de Deus. Este é o príncipe encantado que o Senhor me deu. Aqui, amor, nós queremos mais dessa água para distribuir para a nossa família. Aí o padre, eu vou mostrar que santo é esse que fez o milagre. Levou eles na cozinha da igreja, abriu a torneira e deixou escorrer um pouco, e eles ficaram sem saber o que estava acontecendo. E aí, pai? A água que você levar é a mesma água que está saindo dessa torneira. E o santo que fez milagre não é santo coisa nenhuma, já que vocês querem o nome, é o santo silêncio que vocês não conheciam ainda. Porque nós falamos demais, murmuramos demais, recuamos demais quando Deus já mandou avançar, ou falamos e avançamos quando Deus mandou recuar. Tem hora que a gente tem que deixar na mão de Deus. Pai, eu sei que na tua mão está todo o controle, como os céus vão determinar. Pode ser que você veja nesse culto, as coisas não estão dando muito certo, e a gente já está com a língua com vontade de reclamar, porque é assim mesmo, fulano é assim, ciclano é assim. Deus está nos ensinando que é teu tempo de vitória. Aprenda a colocar na mão de Deus e deixar que Ele conduza tudo para você. Aleluia. Pois bem, a mesma murmuração que hoje são os comentários negativos existia no deserto, e o povo teve que caminhar, peregrinar por muito mais tempo. Você conhece o texto, por conta da boca falar na hora errada e aquilo que não é. Amém? Terceira ferramenta para se viver um tempo de vitória está no verso 18. Nem fiz questão de ler, porque nós iremos usar só a parte A do versículo, que diz assim, versículo 18: e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Só até aqui não precisa fechar a parte A. Agora olha para cá, olha que coisa interessante. O que o versículo 18 está nos apresentando é que Deus deu para Moisés uma senha. Qual é a senha dessa? A senha é: quando o povo perceber que teve um milagre da proteção, do livramento contra os egípcios e Faraó e todos os seus, não queira levar o crédito, não queira dizer que é você que fez, não queira dizer que o bom é você, porque você pregou, porque você cantou, porque você foi, porque você veio. Não! Todos saberão que eu sou o Senhor. Então, qual é a terceira ferramenta? Aprenda isso. Sair de cena também é uma ferramenta para se viver um tempo de vitória. Eu não posso querer tomar um lugar que não é meu. A dianteira não é minha. Os patrões é de Cristo, da sua palavra. Então é Ele que se responsabiliza pela dianteira. Eu tenho que deixar Ele no lugar que é dele. Eu tenho que ficar no meu, que é o meu lugar. Então eu tenho que sair de cena. Quando a glória é dele, Ele não divide ela com ninguém. Tem muitas pessoas que eles querem tomar a dianteira. Deus está nos ensinando mais uma vez: aprenda a sair de cena quando ficar difícil, quando fechar as portas, quando as coisas começarem a vir de outra forma que você talvez não esperava. Diga: Senhor, não sou eu que resolvo, não é da minha maneira, não é do meu jeito. Eu saio de cena porque é o Senhor que está na frente. E Deus nos ensinou, bem interessante aqui esse texto, que é mais ou menos assim: Moisés, sou eu, não é você, é do meu jeito, não é do seu, é quando eu quero, não é quando você quer. Então, quer viver um tempo de vitória? Deixa Deus na frente de tudo. Quando Ele toma a dianteira, a porta se abre. Se tiver que fechar, ela fecha. Oh, aleluia. A cura vem, se não vir, Ele cura a alma, está tudo resolvido. Amém, glória a Deus. Porque Ele é dono de todas as coisas. Oh, aleluia. E quando Deus
resolve apontar o dedo para você e te abençoar. Não tem A, não tem B, não tem C. Deus se responsabiliza. E o que eu faço, pastor? Só sai a vitrine, porque quem vai aparecer na tua vida é Ele, é Deus. Aleluia, oh glória. Agora, são ferramentas, e o texto não nos apresenta apenas uma, duas ou três, são tantas, mas eu numerei aqui algumas. Eu quero ser fiel ao que Deus nos colocou dentro do prazo que também foi nos estabelecido. Então usamos o versículo 21 para apresentar aos irmãos a quarta ferramenta. Se os irmãos puderem acompanhar, versículo 21. Olha o texto ali, nós vamos ler o texto. Então Moisés estendeu a sua mão. Olha que coisa maravilhosa, esse texto é recheado de detalhes. Eu amo esses detalhes da palavra. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar. Primeira lição que nós aprendemos: quem estendeu a mão foi Moisés, mas quem abriu o mar não foi Moisés. Tem coisas que o natural eu tenho que fazer. Você lembra muito bem, trazer os 5 pães e 2 peixes é coisa para nós fazer, mas multiplicar é coisa para Deus. O natural eu faço, você faz, mas tem coisas que é só Deus que vai fazer na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar. Isso aqui desmente alguns filmes de Hollywood, gente, e algumas novelas. Mas Samuel, eu não vou falar quem é, porque todo mundo conhece. Uma irmãzinha chegou aqui, o pastor Wellington, e falou para mim assim: pastor, na época estava passando a novela de mar, ela falou assim: pastor, hoje eu não vou ficar aqui para dar uma radinha, porque hoje lá abriu o mar. E eu queria ver, eu entendi, gente, mas eu quis fazer uma brincadeira com ela para ensinar ela. Eu falei: irmã, sinto muito em te dizer, mas o mar já saiu. Ela olhou: não, mas é hoje. É hoje, foi anunciado que vai abrir hoje. Eu falei: irmã, já abriu. E eu estava entendendo, mas eu queria brincar com ela, no bom sentido da palavra. Eu peguei a Bíblia para te mostrar que o mar se abriu. Pastor, não é disso que eu estou falando. Vai abrir hoje. Só que daí eu fiquei curioso, eu falei: eu quero ver esse mar se abrir lá. Tudo errado. O Moisés, dos filmes de Hollywood, ele bate com o cajado na água. E aí vem aquele vento, aquelas coisas bonitas de Hollywood. Isso não é o que a Bíblia diz. Não é. A Bíblia diz que Moisés estendeu a sua mão sobre, por cima. Primeiro, que Deus não divide aquilo que ele faz com o homem. A honra é dele. Se Moisés toca na água, ele poderia dizer: toquei, abriu. Preguei, fez. Não, Deus está dizendo assim: quem vai abrir sou eu. Você só estende a mão. Quem vai curar sou eu. Quem vai fazer sou eu. Quem vai resolver sou eu. É só estender a mão. Aleluia. É só estender a mão. Continua com a mão estendida. Aleluia. Moisés estendeu a mão e o Senhor, olha bem o que a expressiva bíblica nos apresenta. E o Senhor, não Moisés, fez retirar o mar por um forte vento oriental. Primeiro ponto sobre o vento. Este vento oriental é o mesmo vento leste. E se você for procurar, eu gosto disso, os irmãos sabem disso, né? Lá na aula a gente sempre fala desses detalhes. O vento oriental, que é o mesmo vento leste, é o vento que vem do deserto. E o vento que vem do deserto, olha, essa é questão geográfica, é uma geografia bíblica. O povo de Israel está aqui. Israel vem vindo dali, os egípcios vem vindo dali. E o mar vermelho estava à frente de Israel. E eles depois atravessaram o mar, que eles chegam no deserto. Peraí, eu estou dizendo que este vento vem do deserto, então esse vento não vem dali. Olha lá, o Marquezinho já pegou. Esse vento vem da frente. Pegou aí? Esse vento vem de lá. E detalhe, este vento, Xanto chega a dizer que esse vento tem 2 peculiaridades. Ele é um vento quente e seco. Então ele vem queimando a pele e trazendo a areia secando até o peito de quem está ali de frente com ele.
Mas a Bíblia diz que Moisés ficou ali, enquanto o mar não se abriu, ele não abaixou a sua mão. Agora, pastor, se a gente, fazendo essa hermenêutica bíblica, entende que o vento vem de lá, então dá para a gente, não é muito difícil de interpretar, que o mar não se abriu daqui para lá, como muitos dizem. O mar ele vem abrindo de lá para cá. Então Moisés ficou um tempão ali, com a mão para cima, sentindo o vento queimando o rosto, machucando, mas não viu o mar se abrindo. Aí Deus mandou dizer algo para você: não é porque você não está vendo que o mar não está se abrindo para você. Eu não sei se você vai adorar agora, mas eu vou te dar pelo menos mais um motivo. Não é porque você não está enxergando que ele não está resolvendo o problema da sua casa. Oh, aleluia! João capítulo de número 9, a Bíblia diz que Jesus cospe no chão, faz lodo com a saliva, e ele leva no olho daquele homem que era cego de nascença. Aquele homem não via nada. Jesus cuspindo, ele não viu. Mexendo no chão, ele não viu. Fazendo lodo, ele não viu. Pegando lodo na mão, ele não viu. Não é porque ele não via que o milagre não estava acontecendo. Oh, glória! Jesus está dizendo para alguém aqui: você pode não estar vendo, mas eu já estou trabalhando a matéria-prima do teu lado. Então não é, nós somos muito tendenciosos a ver tudo. Não, porque se eu não ver, ao crente Tomé, se eu não ver, eu não creio. Se eu não perceber, eu não vou acreditar. Não, tem coisas que estarão ou já estão acontecendo e você não está. Agora, nos filmes de Hollywood, Moisés ele bate no chão, na água, e o mar abre na hora. Não é isso que a Bíblia também diz. Olha o que diz o texto. Vou até reler o texto na tela. Vocês todos estão vendo aí. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, por cima, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. Quanto tempo demorou a abertura do mar, gente? Uma noite toda. E tem gente que acredita que é bater. Não, está lá. São detalhes, mas está lá. Levou uma noite toda. Mas Moisés não abaixou a sua mão. Oh, aleluia! Perseverança. Quer ter tempo de vitória? Seja perseverante. Oh, aleluia! Qual que é a quarta ferramenta? Ventos, suporte os ventos, mesmo que seja contrário, porque no final a vitória já foi decretada para a tua vida, diz o Senhor. Pastor, mas está ventando, está machucando. Quem é que disse que vento muitas vezes contrário não machuca? O vento contrário, ele faz uma força propulsora te empurrando para trás, talvez para o lugar da onde você saiu e não quer mais voltar. Mas saiba de uma coisa: somente os perseverantes, aqueles que não vão abaixar a fronte, vão manter a mão para cima, vão viver algo do lado de lá que muitos que não acreditam não vão viver, diz o Senhor. Aleluia. Você precisa suportar o vento. Não é desistir na primeira fase ou no primeiro vento. Demorou uma noite toda. Uma noite toda. Mas a gente conhece muito bem o texto que é falado em todos os cultos. O choro pode durar. Oh, meu Deus! O vento pode durar uma noite toda, a lágrima pode durar uma noite toda, mas é de manhã a alegria virá ao amanhecer. Quem acredita em palavra profética, eu vou liberar a palavra. Eu profetizo que esta fase ruim vai passar, esse momento conturbado de vento de turbulência vai passar, e Deus vai te fazer viver um novo tempo, diz o Senhor. Mas nós somos presunçosos a reclamar do vento. As crianças estão dando lá e
no vento, não é verdade? Tem gente que até faz oração: Senhor, retire esse vento, Pai, leve esse vento, acalme esse vento. Mas lá no Salmo 104, verso 4, diz que Ele faz dos ventos os seus mensageiros. Deus faz dos ventos os seus mensageiros. Me explica como que Deus manda o vento pregar, e se Ele manda pregar? Mensageiro é aquele que anuncia boas novas. Como que um vento vai pregar? Eu não consigo imaginar um vento vindo aqui e recebendo a oportunidade da igreja, pegando o microfone, agora eu vou pregar para vocês. Não, o vento vai fazer o quê? O que é peculiar é ele soprar, balançar, levar coisas, trazer coisas. Aí o crente começa a sentir o vento e começa a reclamar: que vento é esse? Que prova é essa? Que dificuldade é essa, Deus? Às vezes é Deus que mandou o vento para te ensinar uma mensagem. Oh, glória a Deus! E que mensagem é? Fica firme, não desista, suporte, porque a vitória só vem para quem persevera até o fim. Alguém ainda quer ter um tempo de vitória? Sim ou não? Glória a Deus! Glória a Deus! Versículo 15, queridos. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Agora sim. Agora que nós entendemos que antes de avançar, muitas vezes teremos que recuar. Agora sim é a hora. Quer ver o tempo de vitória? Qual seria a ferramenta aqui? Pastor, eu vou dizer: avançar na hora certa, com a ordem certa, também é uma ferramenta de vitória. Eu não sei para quem, para quantos, mas Deus tem uma palavra de avanço para alguém aqui essa noite. Eu vou liberar. Eu não sei, talvez você já está recuando há muito tempo, deixando muitas coisas, porque você sabe que é Deus que está no controle. Deus tem uma palavra: pode avançar, porque eu sou contigo. Eu me lembro de Davi, quando ele estava voltando de uma guerra, estava em terras egípcias, em terras dos cristãos, desculpa, e de repente a cidade de Ziclag, diz a Bíblia que ele voltou vitorioso, e quando ele olha para a cidade de Ziclag, ela estava toda saqueada, queimada, porque os amalequitas passaram com ímpeto e destruíram toda a cidade, e ainda levaram os despojos, levaram as famílias dos soldados, inclusive a família de Davi, como escravos. E Davi começa a chorar, e todos os soldados choraram apenas de lágrimas, e o texto bíblico diz que eles tiveram vontade de apedrejar Davi. Aí Davi vai, se isola e ele ora a Deus e fala: Senhor, se o Senhor me autorizar, eu irei adiante deles e eu trarei tudo que eles levaram de nós. Deus, na mesma hora, diz: então, porque você pediu, na hora certa, e para quem pode dizer sim, eu digo sim, vai, eu serei contigo. Oh, aleluia! E Davi foi, você sabe, no final, ele voltou vitorioso para casa. Você não será engolido, porque Deus se responsabiliza pelo resultado daquilo que Ele está te enviando a fazer. Eu tenho algo de Deus para você. Deus vai te enviar para algo novo, diferenciado, mas você precisa ter perseverança. Oh, aleluia! Você precisa estar focada. Irmãos, jovens, homens e mulheres, nós precisamos estar focados, porque quando Ele diz avança, é porque Ele está na dianteira. Quando Ele diz vamos, Ele não está dizendo vai. Oh, aleluia! O mesmo que Jesus falou para os discípulos: vamos, passemos para outra margem. Ele não estava dizendo vai à frente, não. Eu entro no barco com você, eu vou com você, eu estarei com você, e quando Ele vai, meu filho, minha filha, o resultado é positivo, diz o Senhor. Por isso, queridos, dentro do prazo, eu queria encerrar aqui dizendo que o versículo 26 eu quero usar ele como uma conclusão da mensagem, já que nós usamos o texto na hora da leitura. Diz que o Senhor diz a Moisés: estende a sua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios,
sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Perceba, meus irmãos, que o mesmo que aconteceu no versículo 21, Deus mandou ele estender a mão, Deus manda ele estender de novo no versículo 26. Por quê? A mão que Deus usou para abrir o mar, glória a Deus, é a mesma que ele vai usar para fechar algumas situações também. Pastor, o que é isso? Não vai precisar ir atrás de profeta. Deus vai dizer: é a tua mão. Oh, aleluia.